Bom, então vamos para o nosso módulo bônus. Esse aqui é sobre o Spotify for Arts por dentro, certo? Então vamos lá para a gente aprofundar um pouco mais o nosso entendimento, nosso conhecimento sobre essa ferramenta que é tão importante, que é o Spotify for Arts. Vamos lá. Primeira coisa, quando você entra no seu Spotify for Arts aqui na Home, eles têm uma série de conteúdos interessantes, que vale a pena dar uma olhada. Sempre tem algumas novidades, algumas coisas de como utilizar melhor a ferramenta, como aprender a utilizar, a entender também os gráficos, ó, editar suas letras, por exemplo. Você precisa colocar letra ali, né? Quando você tem uma música que você está quando você está ouvindo uma música, você tem a possibilidade de ler junto, né, de acompanhar. Então ele explica, tal. Então isso a gente pode até falar num segundo momento, se der tempo, mas vamos entrar mais na parte prática, né. Então aqui em cima, ó, ele já na home ele fala quantas pessoas estão nesse momento ouvindo a sua música, né, seja ela todas as músicas que você tem lá dentro, né, lançadas, ele soma e coloca aqui. Ele tem também uma informação aqui, né, mais geral, né, dos últimos 7 dias, quantos ouvintes, quantos streams, quantos seguidores, o top músicas aqui, né, as músicas mais ouvidas desse período de 7 dias. Sempre é importante prestar atenção no período que ele está mostrando. Tá? Aqui ele mostra 7 dias, depois lá dentro a gente vai ver que ele mostra muito 28 dias, e você pode alterar essa periodicidade, então sempre é importante se falar, bom, esse número aqui refere-se ao quê? A quanto tempo, mais ou menos? Então está dizendo aqui, é de 19 de setembro a 25 de setembro, ele está dando aqui essas informações. Repare que hoje é dia 27 de setembro, ele está dando até 25 de setembro, e é normal, porque demora mesmo 1 ou 2 dias para atualizar as informações. Quando você vai ver aqui, por exemplo, você acabou de lançar, não adianta você no dia seguinte ver que não vai estar tão atualizado assim, talvez nem esteja atualizado, na verdade. Então espera uns 2, 3 dias para você entrar e entender o que aconteceu, tá? Então já fica essa primeira dica aí, o que está acontecendo, né, nesse período. Mas eu não gosto muito de ver por aqui, eu acho muito reduzido, ó, já aumentou para 17 pessoas, 18, ó, que interessante. É bem legal de ver. E eu vou entrar realmente aqui nos detalhes que é mais interessante. Então, o primeiro item do menu, Music, o que tem aqui? Todas as músicas que você já lançou. Né? Então elas estão aqui, no caso, ó, as músicas tem os discos de estúdio, né, os autorais e os homenagem, que é esse daqui, tem single, né, todos os singles foram lançados também, e tem um ao vivo aqui também, foi feito junto com o Estúdio Show Livre, por exemplo, também está aqui contando. Então você vai ter acesso a absolutamente tudo que você já lançou, vai estar aqui. E ele vai te mostrar, a princípio, por stream, né? Qual que está com maior quantidade de plays. Aí eu faço a pergunta de novo. Em qual período? 28 dias. Então lembra que aqui lá mostrava 7, aqui já mostra 28. Então sempre veja o período que ele está mostrando as informações, tá? Se você quiser, você pode baixar essas informações todas em CSV, que é o formato que você depois traduz em planilha, né, para o Excel, por exemplo. Se você baixar esse CSV e abrir direto o CSV no Excel, você não vai entender o que está ali, tá? Fica estranho. O que você tem que fazer é abrir o Excel e daí importar. Não me lembro agora o nome, mas enfim, tem uma forma. Qualquer coisa você dá um Google, você vai ver, é super fácil. Como abrir um CSV no Excel. Daí ele vai tabelar para você bonitinho, certo? Então ele vai te dar por stream, né? Do maior para o menor, ou você clica aqui na seta, vem do menor para o maior. Às vezes é legal para você entender o que não está performando tão bem e tal, enfim. É legal de ver isso, tá? E tem também, as informações são quantidade de plays, né? Streams, quantidade de ouvintes, né? Que deram essa quantidade de plays. E aqui é interessante de perceber aquilo que eu falo, né? A média, que isso não é uma regra que eu não vi em lugar nenhum, isso veio pelas observações que eu fiz olhando os artistas. Em média, você vai ter de 2 a 4 vezes o número de plays comparado ao número de ouvintes. Então, ou seja, com 11 mil ouvintes deu 21 mil plays, com 7 mil ouvintes, 14, quase 15 mil plays. Está dentro dessa média. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para mais, mas essa média de 2 a 4 vezes o número de plays comparado ao de ouvintes
é o que acontece. Por que que é interessante ver esse dado? Porque quanto mais plays por ouvinte, ou seja, se você chegar mais perto de 4, pode ter artista que passa disso, tá? Esses artistas que estão em algum mercado onde tem um público absolutamente fanático, tipo o público que fala muito com o público muito jovem, tipo K-pop, essas coisas, tem uma galera que ouve muito, muito, muito o artista. Então essa média pode aumentar bastante. Então, assim, isso quer dizer que quanto mais plays você tiver em comparação ao artista, ao número de pessoas que ouviram, mais engajado é o seu público, né? Mais aquela pessoa tá, em média, as pessoas estão te ouvindo no mês. Isso é bem interessante para sentir essa força aí que você tem, porque às vezes você faz uma campanha que aumenta o número de ouvintes mensais, né? A gente vai falar disso um pouco mais para frente, o tipo de campanhas que a gente pode fazer, mas às vezes está quase igual o número de plays com o número de ouvintes, ou não chega 2 vezes. Isso pode ser fruto de um público não tão qualificado, de um público não tão engajado. Então é legal perceber isso, tá? Depois vamos analisar o de vocês, a gente vai entender como que tá aí. Você tem também a quantidade de views, né? Dá para baixar também. Que eu preciso até confirmar essa informação, mas eu acredito que seja o número de pessoas que entram na música, né? O número de vezes que a pessoa entrou na música. Então a gente vamos depois pesquisar essa informação. Eu tenho uma certa dúvida sobre o que é o views, uma vez que a gente tem o play, né? O que seria o views? Depois a gente vai pesquisar junto aqui no Google, vamos descobrir. O save, né? Que é o número de pessoas que salvou sua música na biblioteca, né? Na sua library. Ou seja, é aquele coraçãozinho que você dá na música. Toda música tem ali uma parte do coraçãozinho. E existe o pré-save. O pré-save também conta como save, só que é um save antes da música ser lançada, né? Ou seja, é um voto de confiança que a pessoa dá pro artista, né? Quando a pessoa faz o pré-save, significa que ela se importa com o artista e ela dá esse voto de confiança porque ela quer, na hora que lançar, que ela esteja vinculada àquele lançamento e de alguma forma aparecer para ela ali no Spotify, na home, ou quando você faz o pre-save, você também escolhe botar numa playlist sua, então na hora que lança já fica na playlist, tudo aquilo que a gente já sabe que é um pre-save. Mas é importante você ver que ele dá esse número, porque isso é bastante importante para o algoritmo do Spotify, né? O save é uma informação muito importante, porque significa que a pessoa ouviu e se deu o trabalho de clicar em gostar, né? Então, aquela pessoa que ouve a sua música, o Spotify já entende que, bom, ela gosta bastante, então, algumas coisas ele vai fazer com isso. Os próximos lançamentos, provavelmente essa pessoa vai ser impactada ali dentro em algum momento, seja na home, seja numa playlist automática, algorítmica, um radar de novidades, todas aquelas, né, algoritmos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas também, olha, é interessante porque se você tem um comportamento de consumo, ou seja, se você ouve essa banda e também ouve outros artistas, ele vai, quando esses outros artistas que a maior parte das pessoas também ouvem, né, aquele artistas semelhantes, né, quando você olha ali, depois a gente vai olhar ali, os fãs também ouvem, né? Aquilo ali é uma informação também muito importante que a gente vai falar e que faz com que eles também entendam como distribuir essa música para outras pessoas. Quando o Spotify te apresenta um artista novo, e você, na maior parte das vezes, faz sentido para você, né? Eu até pergunto para vocês dois, né? É, 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 quantas vezes o Spotify erra, sabe? A indicação. Para mim é muito raro, assim. Normalmente eu gosto do que o Spotify me apresenta na sequência, sabe? Do que eu estou ouvindo. E não é só por causa do seu gosto apenas, mas é o seu gosto misturado com de outras pessoas que também gostaram desses artistas semelhantes. Assim, ele pode errar em algum momento, mas é muito raro. Por quê? Qual que é o objetivo do Spotify, assim como é o objetivo do YouTube, como é o objetivo do Netflix, como é o objetivo da Deezer, da HBO, enfim, os streamings, eles têm o objetivo de te deixar ali dentro o máximo de tempo possível. Esse é o objetivo. TikTok faz isso, Instagram faz isso, todo mundo quer isso. Não quer que você saia de lá de dentro, né? Então, o tempo de escuta, né, assim como tem no Netflix, o tempo de assistir, né,
é uma coisa super importante para eles. Por isso que podcast existe também aqui dentro, por isso que existe maratona série, porque ele não quer que você saia de lá, ele quer que você fique vivendo a experiência o máximo tempo possível. Então ele não quer errar. Então o save é uma informação muito importante para ele. Por isso que pré-save, por mais chato que seja, é importante a gente continuar fazendo campanha de pré-save de um jeito que as pessoas se sintam à vontade em fazer. Aquelas ferramentas de pré-save, né, os Smart Links, eles têm evoluído. Está cada vez mais rápido e menos passos para fazer. Então, fica aqui já uma informação para confirmar o porquê que é legal e importante fazer pré-save. E aí, aproveitando de falando de pré-save, quem vai fazer pré-save normalmente é quem já está conectado ao artista. Né? De alguma forma já tem alguma conexão emocional ao artista, porque ela vai dar um voto de confiança. Então não desperdice dinheiro de anúncio, não desperdice, na minha opinião, tá? Não vale a pena desperdiçar dinheiro de anúncio, desperdiçar a sua comunicação com pessoas que não conhecem, né? Tentando chegar em pessoas fora para fazer pré-save. Não, pré-save é para quem já está ali com você. E se você conseguiu 20, é isso, dessa vez você conseguiu 20. Provavelmente você vai conseguir acessar o e-mail dessas pessoas, você já vai fortalecendo o seu mailing para depois mandar direto para essas pessoas, o que é bem importante. Então já veja se a sua distribuidora com o pré-save, ela te libera, né, você consegue ter acesso aos e-mails das pessoas. Hoje com a lei a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, fica um pouco mais difícil conseguir e tal, mas ainda tem alguns links e algumas coisas que tem lá um aceite que favorece isso do e-mail. Então, se você tiver esse acesso, é uma forma de você depois não precisar 100% da ferramenta para atingir essas pessoas, né? Não precisar tanto do Instagram e tal para atingir as pessoas. Você pode ter com esse e-mail também fortalecer seu mail e quando lançar ou quando tiver uma coisa importante, joga lá na sua newsletter, né? De contato com o seu público direto. Falando em algoritmo de uma forma geral, tudo que a pessoa faz dentro do Spotify importa, não é só o play e seguir e pré-save e tal, ou save. Se a pessoa bota numa playlist, aquilo conta ponto, se a pessoa encaminha para alguém, conta ponto, se ela repostar nos stories, conta. Então, tudo que acontece lá dentro está sendo contabilizado e está sendo refinado aquela percepção que a máquina tem, né, que o aprendizado de máquina ali do algoritmo do Spotify vai ter para ir acertando o seu gosto. E aproveitando também falando do modelo de streaming, por que eu acho que é um modelo muito bom, que eu acho que é revolucionário no nosso mercado, apesar da gente ainda não, de ter ainda uma luta muito grande para melhorar o repasse de verbas, né, de royalties, etc., pode ser muito melhor, principalmente para quem é independente, tal, pode ser muito melhor, mas é um modelo que eu acho muito, muito bom, muito poderoso, porque ele favorece, né, a divulgação, de alguma forma você vai chegar em pessoas que têm gostos semelhantes ao seu público que já te conhece, sem que você precise pagar por isso, vamos dizer, né? Você não paga para o Spotify para que a sua música apareça numa playlist algorítmica de alguém que está ouvindo um artista semelhante ao seu. E você vai ser apresentado para ela. E isso é uma coisa bem importante, né? Porque a música ela só chega até a gente por alguma indicação. Não existe a pessoa procurar a sua música do nada no Google. Não tem como. Não é igual ela procurar um carro, procurar um melhor valor de celular para ela comprar, ou um serviço de mecânica. Não tem como. Ela não vai. A música é uma terceira coisa, né? Como a gente já falou várias vezes, né? Você tem o produto, tem o serviço e tem a música. A música ela se utiliza do produto, se utiliza do serviço, mas ela não vai chegar nas pessoas porque as pessoas estão hoje acordou com uma vontade, uma necessidade de ouvir uma música nova e vai te achar. Não vai acontecer isso. Você precisa ser apresentado pela música, né? Pela música. Seja por um amigo que te apresenta, seja um festival que você vai assistir uma banda e acaba descobrindo outras, seja um anúncio que aparece dentro do Instagram, de um Facebook, etc., né? E óbvio, né? E seja por uma playlist algorítmica
de você estar ouvindo um artista e aparece essa outra para você, né? E é óbvio que rádio e TV tem esse poder, sempre tiveram esse poder, só que é um poder que poucas pessoas têm acesso, né? O artista independente trabalha no de baixo para cima, que a gente fala, né? Quem fala bastante, que é ir encontrando essas pessoas através dessas ferramentas, as pessoas certas, enquanto que o de cima para baixo é investir milhões em mídia de massa e fazer o povo descobrir por ali. Não é o nosso trabalho, né? É muito mais difícil, muito mais custoso para um artista independente, então a gente precisa se cercar de todas as possibilidades para que a nossa música seja apresentada para as outras pessoas, para as pessoas certas. E o streaming faz isso muito bem. Eu acho assim fundamental. Então esse é o primeiro ponto. E num primeiro momento, o streaming ele vai servir para você como uma ferramenta de divulgação, uma ferramenta para encontrar o público certo. E quanto mais você lançar, quanto mais você movimentar esse algoritmo, quanto mais relevância você vai mostrando ali dentro, mais ele vai querendo te expor e te mostrar para essa galera. Por quê? Se você está sendo relevante, significa que você vale a pena ser distribuído. Se você vale a pena ser distribuído, a pessoa que te ouvir vai ficar mais, pelo menos mais 3, 4 minutos ali dentro da plataforma. Então interessa para ela te distribuir. Entende o raciocínio? Então é bem interessante. Esse é o primeiro ponto. O segundo é uma questão de legado mesmo. Quando você constrói catálogo assim dessa forma, é diferente de quando a gente tinha que vender CD, por exemplo, ou LP. Por quê? Um CD, as pessoas vão pagar pelo fonograma quando elas compram o CD. Parou de vender CD, ninguém mais está comprando pelo fonograma. Ponto. No streaming, você sobe um arquivo e ele é vendido como play milhares de vezes e por um tempo indeterminado. Então, depois que você lançou, depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, a sua música ainda está rendendo. Você não tá mais. Se você estivesse na época do CD, você ia ter que continuar vendendo CD para sempre para poder fazer dinheiro com o seu fonograma. Enquanto que no streaming não tem isso. Então é um outro ponto muito importante, né? De entender como a força de você construir um ativo. Né? Por isso que lançar música é muito importante. Né? O método que eu trabalho de gestão de carreira, que é o método Música em Rede, ele é baseado em lançamento, por diversos motivos que o lançamento traz de força, como a gente já falou nos cursos, mas esse é um deles também. A construção de catálogo é uma construção de ativo. E tem mais, depois que você morrer, 70 anos depois do que o artista morrer, ainda os herdeiros vão estar ganhando royalty do trabalho, direito autoral, direito conexo, etc. Os direitos daquela música ainda estão sendo pagos pelo menos 70 anos depois que você morrer. Então você ainda deixa um legado. Entende? Então eu acho realmente muito poderoso o sistema de streaming. Tem muitos problemas com relação a repasse de royalties, etc. Poderia ser melhor e tal. Mas assim, acho que a gente achou um, um formato de consumo de música que me parece bem importante para que também seja viável a carreira de artistas que não estão nas grandes gravadoras. Apesar de que para as grandes gravadoras é mais maravilhoso ainda. Até onde a gente lê por aí na internet, as gravadoras nunca ganharam tanto dinheiro com fonograma do que atualmente, nem na época de CD, nem na época de vinil. Então é um negócio realmente poderoso, até principalmente para os grandes, mas que para a gente gera uma viabilidade que a gente nunca teve também, certo? A gente, fazendo né, fechando esse parênteses sobre streaming de uma forma geral, então você vai ver aqui suas músicas todas, vai ter essas informações dentro do período. 28 dias é o único tempo? Não, posso ver nas últimas 24 horas, eu posso ver na última semana. E por que tem 28 dias? É o tempo que eles entendem o mês dentro do Spotify. A cada 28 dias que eles fecham o balanço, é 28 dias que eles, enfim, fazem as alterações de playlists mensais e tal. Então, 28 dias é o como eles contam, né? Enquanto que, por exemplo, o YouTube é 30. Então, não é uma regra geral. Cada lugar vai pensar de uma forma. E dá para você colocar desde 2015, que é desde quando a plataforma está lá. E você vai ver todo o seu número de stream, de ouvintes, né? Aqui ele não coloca quantidade de save, ele coloca só dentro de período. Cadê? Né, quantas pessoas salvaram dentro do período, mas no total ele não coloca. Por isso, e nem coloca o views. Por isso que nós vamos tentar descobrir daqui a pouquinho o que são esses views. Bom, beleza. Está aqui seu catálogo, está aqui o que está gerando play, divulgação e tudo mais. Lançamentos, releases. Aqui vai aparecer
a sequência de lançamento. Ali estava por sequências, né, de plays, etc. Você ia colocar aqui. Aqui não, aqui é desde o último lançamento até o primeiro lá embaixo que você fez, certo? E vai te dar também informação, né? Streaming, ouvintes, views, saves, e quando que ele foi lançado. Tá? Tem a data aqui, dia, mês e ano. É bem legal também essa informação para, enfim, quando você precisar passar isso, né? Às vezes a gente esquece, né, qual foi exatamente o prazo, quando que a gente lançou e tal. Então, quando você precisar dessa informação por algum motivo, você acha ela aqui tranquilamente, beleza? Aí vamos para playlists, que vai mostrar onde a sua música está sendo salva, né? Mesma coisa, período. Vamos ver sempre 28 dias. Primeiro que ele mostra são as playlists algorítmicas. O que são as playlists algorítmicas? São essas que são criadas de forma automática pelo Spotify, né? Feita pelo Spotify. No caso, feito pelo Spotify, robô mesmo, assim, é o robozinho do Spotify que cria isso daqui, né? E ele vai colocar essa música para funcionar. Então você vai ver aqui, ó, a rádio, né? Todo artista tem lá a rádio, ou às vezes quando você está vinculado à rádio de outros artistas, enfim. Nessa playlist rádio, que é essa que ele entende que a rádio normalmente acontece quando você está ouvindo uma música, você só bota uma música para rodar e você tem lá na configuração que você quer que ela continue, que tem uma configuração que você deixa habilitada para ela ficar te oferecendo música ali. Normalmente vem de padrão isso, default. E aí a pessoa está ouvindo um artista parecido e você aparece na sequência, quando ela vai te oferecendo uma música atrás da outra e você nem botou playlist nenhuma, nem é nenhuma playlist de algoritmo, só está vindo sequencial. Normalmente é essa que é a rádio, tá? E ela coloca aqui as músicas que ela quer. Normalmente ela escolhe as músicas que estão performando aí. Então aqui, ó, tem aqui as músicas que ela está usando nessa playlist algorítmica de rádio. E é muito legal, porque ó, nos últimos 28 dias, quanto play gerou o algoritmo para cada uma dessas músicas. Isso é bem legal, para você saber o que está indo forte aí, certo? Mix diário. Mix diário é uma outra playlist algorítmica feita para pessoa, para cada pessoa específica. Então, se você abrir lá o seu perfil no Spotify, ali na sua home do Spotify, você vai achar essa playlist chamada Seu Mix Diário, onde ela vai montar para você, baseado nos seus gostos, as músicas, né, para funcionar. E tá aqui, ó, também a mesma coisa. Quanto que gerou nos últimos 28 dias cada música dessa em play. Isso é legal para sentir como é que o Spotify tá te distribuindo de forma automática, né, algorítmica. Outra que aparece também na home do pessoal, né, no Spotify da galera, na página principal, é essa descoberta da semana. A descoberta da semana, ela não tem a ver com lançamentos. Pode até aparecer ali algum lançamento, mas ela fica trazendo músicas que já são de catálogo, normalmente. Ou seja, o que são músicas de catálogo? São músicas que não são lançamento. Passou de um tempinho, já é considerado catálogo. Não tem uma regra exatamente para esse tempo, mas quando você fala catálogo, são músicas que já foram lançadas, não é exatamente a que você está trabalhando nesse momento, mas ela está ali rendendo, entendeu? Esse aqui foi um dos primeiros lançamentos dessa banda, essas três músicas, essa aqui também, são lançamentos de 2016, e estão rendendo play, estão rendendo grana, estão rendendo alcance, estão sendo distribuídas para novas pessoas. Então, por isso que eu falo, é um legado mesmo. Enquanto existir o streaming, a sua música vai estar sendo distribuída. E ela vai ser distribuída quanto mais força ela vai gerando de conexão com as pessoas. O que que é essa força? É a pessoa não pular. Tem outra coisa também. Você salvar, você botar na sua playlist, importante. Bom, mas o que que é ruim? Ruim é a pessoa ficar pulando. Vem para ela, a pessoa ouve 2, 3 segundos e pula. Então, esse skip rate é uma informação importante. Por isso que tem que tomar cuidado em anunciar pré-save. Porque eu conheço gente que já anunciou fazendo sorteio de celular, sorteio de coisa que faz a galera querer fazer pré-save. Aí quando a música sai, ou o povo, você consegue lá 1000 pré-saves. Aí quando você lança,
900 não vai nem lá dar play, porque ela só queria participar do sorteio, ou ficou aparecendo para ela lá, e ela, na hora que dá play, ela não gosta e dá skip. Aí você tem uma taxa de skip rate ferrada, sua música cai na importância da distribuição. Por isso que não tenha pressa, entendeu? Não queira pular etapas. Vamos sempre trabalhar do jeito que tem que ser, né? Com as pessoas que realmente estão afim, e achar essas pessoas certas sem pular etapa. Radar de novidade. Aqui sim é novidade. Release radar. Radar de lançamentos. Também aparece na página principal de todo mundo. E aí ela está distribuindo aqui os lançamentos. Os últimos lançamentos do artista estão sendo distribuídos no Release Radar. Quanto tempo fica aqui? Depende. Às vezes se o artista demorar um pouco para lançar, ela vai continuar considerando algumas músicas aqui. Tá? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu não tenho exatamente essa informação. Mas esse artista aqui lançou faz um mês e meio, mais ou menos, ainda está aqui funcionando em Release Radar. Tá? E aí tem essa de on repeat, né? Provavelmente, pelo que eu entendi dessa playlist, é aquela que fica fazendo um remarketing, vamos dizer assim. As pessoas já ouviram aquela música, elas gostam de ouvir sempre, então ela vai sempre jogando ali para a galera continuar ouvindo, né? Então, acredito que ela faz um ranking aqui das que estão, daquela pessoa está mais ouvindo. Vamos ver se ele mostra mais playlist. Mostra. E aí tem aquelas, né, dos anos, né? As top músicas ouvidas pelos ouvintes, então isso aqui é legal, pô, vou ver em 2021 o que mais foi ouvido, e assim vai. Enfim, aqui aí dá para entender, né? Tudo que tá aqui. Existe playlist algorítmica que hoje em dia, existe playlist que ela é meio algorítmica e meio editorial, né? Eu acredito que ela fica nessa parte de editorial aqui, tá? Que é, por exemplo, tem uma de café, deixa eu ver qual que é o nome dela. Que é o quê? É uma playlist algorítmica, mas que ela é colocada. As músicas que são colocadas para ser distribuídas de forma algorítmica têm uma editoria. Entendeu? Dentro dessa playlist. Beleza, então entendemos a algorítmica, entendemos que tem essa meio mista. Essa meio mista meio que está fora aqui dessa nossa forma de. A gente não consegue ver direito aqui o que está rolando, mas a algoritmo é muito importante. Ver isso daqui, ver em quantas você está fazendo, ou seja, nesse momento esse artista está sendo distribuído por 12 playlists algorítmicas. Agora, editorial. Essa aqui é aquele que todo mundo quer, né? Todo mundo quer playlist editorial e tal. Por quê? Porque são playlists do próprio Spotify, feita pelo Spotify, e que são selecionados por um ser humano, de fato. É a pessoa que vai receber o pitch. Aí aqui tem a ver com o pitch, né? Quem tá vendo a gente aqui não sabe o que é pitch, tem lá no Música em Rede, lá na plataforma, tem esse curso, tem treinamento sobre isso. Mas quando você lança, a gente vai falar disso aqui, não vai ter nenhum lançamento, então talvez a gente vê se consegue algum outro artista que tenha acesso para ver essa parte do pitch, mas o pitch é muito importante para chegar nessa pessoa editorial e ela poder entender qual playlist ela vai colocar a sua música, e aí ela pode gerar uma distribuição bem, bem bacana. Nem toda playlist editorial é gigante, né? Vamos descobrir aqui, Baile Maravilha. Então, provavelmente essa Divina MPB, ela deve ter um caráter misto, né? Ela não deve ser exatamente a mesma para todo mundo. E pode ser até que o Spotify tenha mudado nos últimos tempos e de que todas as editoriais são meio mistas. Vamos descobrir. Baile Maravilha. Tem lá 31.311 curtidas. Aí, vamos falar de playlist editorial. É importante a playlist editorial? Muito. Porque você pode ser distribuído pra caramba quando você entra numa playlist gigante. Se ele não está mostrando para todo mundo, mas está mostrando para muita gente. Se aparecer no seu Spotify for Artists que você está numa playlist editorial, você está aparecendo para muita gente, se a playlist for grande, né? E essas coisas vão mudando o tempo inteiro, que é muito doido. Não adianta. O que nós estamos falando agora sobre o Spotify for Artists, daqui 3 meses pode ter mudado muita coisa, né? Porque eles estão em eterno testes e evoluindo o código. É um troço, né, que vai funcionando ali para sempre aprimorar o listen time, né? Então, o que acontece? Se para uma playlist dessa, que é bastante grande, que é o Divino MPB, que a gente viu agora, que tem 323 mil curtidas,
ela vai aparecer para um monte de gente, para 100 mil, 200 mil, sei lá, mas não vai ser para todo mundo, mas mesmo assim ela aparece para muita gente. Só que não dá para a gente achar que o objetivo, a meta, vamos dizer assim, de um lançamento é playlist editorial. Ah, se eu não sair em playlist editorial, então não deu certo, o pitch não funcionou, a minha música não vai ter... Não. Nós vamos olhar depois o gráfico de como que funciona aqui para a gente entender de onde veio o play, e a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o que eu encaro como mais importante, da onde é que vem mais importante, de onde vem esse play. Então, as playlists editoriais, você pode entrar nelas e ficar anos lá dentro, você pode ficar uma semana, você pode ficar alguns meses, você pode não entrar no dia que você lança, nem no segundo, terceiro dia, e pode acabar entrando com essa música uma semana, 15 dias depois. Não tem regra, né? O mais comum é você entrar nos dias que você lançou. Lançou 2 dias, você começa a entrar em playlist editorial. E até uma semana, 10 dias. Mais do que isso é mais raro, mas pode acontecer. E o tempo que você vai ficar lá, não dá para saber. Depende de como você está performando ali, depende de muitas coisas, né? Dos dados que eles vão trabalhar para sempre evoluir a playlist editorial. Por isso que não é uma meta fundamental. Ela é muito importante para você ser distribuído lá dentro, mas se você sai de lá, acabou. Tipo, aí tem a playlist editorial, aumentou em 10 mil o meu número de ouvintes mensais. Pronto, deu certo, acabou, agora estouramos. Não, porque semana que vem você sair, você cai 10 mil ouvintes mensais. Entende? Então ela é muito importante, mas ela é importante como um retrato, como uma das pequenas estratégias que a gente tem. Por isso que então não vou ficar fazendo pitch, já que... Não, porra. Se você tem oportunidade de ser melhor distribuído na época que você lança, por que você não vai buscar isso, entende? Mas não entenda que a única coisa que você tem que buscar é para editorial, porque muita gente tem esse paradigma. Acho que só presta se entrar em editorial. Nós vamos ver que não é bem por aí. Beleza, então essas são as editoriais, né? Editadas por seres humanos que são distribuídas aí para as pessoas que têm os gostos semelhantes. E aí tem a playlist de usuário, que pessoas físicas vão lá, criam e inserem sua música lá, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem o Wilton Pintor criou uma playlist do Festival Koala, não é oficial do Koala, provavelmente, não sei, difícil dizer, precisaria entrar em contato para descobrir, mas não está escrito Koala aqui, talvez se fosse a pessoa que fez essa playlist poderia chamar o nome do evento, mas não é nome de uma pessoa, Wilton Pintor. Então, só que é muito legal, essa playlist desse cara, vamos achar ela aqui, ó. Vamos ver quantos seguidores ela tem. Ó, tem 50 seguidores. Gerou 273 plays. Interessante. Interessante. Foi bastante procurada, afinal de contas é uma música, um festival que acabou de acontecer. De repente as pessoas procuraram no Spotify, não seguiram, mas foram dando play. Isso pode acontecer. Pode ser um robô, não sei o que, pode. Acho difícil. Tem 273 pessoas, na verdade. Plays foi 432. Tem muito a ver com o momento. Acabou de acontecer esse festival, né? Agora você vê outros aqui. Então, você tem da Josi Herculano, que inclusive é a produtora executiva da banda. Essa playlist dela, com 10 músicas, nos últimos 28 dias, ainda estamos falando desse período, 28 dias, ela conseguiu 193 streams, né? Com 4 ouvintes. Então, deve ser ela que ouviu pra caramba e mais outras pessoas, 3 pessoas que ouviram pra caramba. Aí você tem lá Ricardo Silva, com 7 ouvintes. Quer ver, ó? Deixa eu ver se esse ouvintes é número de seguidor. Não, né? Seguidor é diferente. Aqui, ó. Tem 215 seguidores e de 7 pessoas que deu 148 plays. Então tá aqui. Essa aqui é uma relação bem legal, porque são pessoas muito fãs. Isso pode acontecer, essa discrepância? Lógico que pode. Por quê? Se a discrepância que eu falo é poucas pessoas ouvindo bastante. Faz sentido. Por quê? Porque isso aqui é a playlist da pessoa. Eu criei a minha playlist para eu ouvir direto.
entendeu? Então, normalmente você vai criar sua playlist para ir na academia, às vezes você bota ela sempre, aquelas músicas para você ouvir. Todo dia você vai para academia, todo dia você ouve. Você vai fazer uma caminhada, você ouve. Você vai estar no carro, você ouve, porque você criou para você. Portanto, por isso que eu acho que essa é a playlist principal, muito acima do que a playlist editorial em importância. Porque ela é realmente o público daquele artista querendo ouvir na sua própria playlist, entendeu? Aí, e quem é que pode criar playlist, né? Então, se essa aqui é algorítmica do Spotify, se essa aqui é editorial do Spotify, essa aqui é de usuário. Ou seja, o seu perfil de artista não cria playlist. Então, fica uma dica aqui. Então, você tem lá, Maíra Clara, é artista. Faz a sua assinatura de Spotify com o nome de Maíra Clara e cria as playlists com a sua conta de pessoa física. E lá no perfil que nós vamos ver depois, você consegue achar e vincular. Aí vai ficar lá, artista Maíra Clara com playlists da Maíra Clara, tá? Isso é isso que você vai fazer. Essa é a diferença que a galera acha que quem faz playlist é o artista, e não é. É o artista enquanto pessoa física, não enquanto perfil de artista. E aí existe uma outra. Ó, e se você dá um show more aqui, você vai ver. Nesse momento, esse artista está com 9.400 playlists de pessoas. Isso é um trabalho de anos para conquistar. E obviamente tem muita playlist aqui que às vezes a pessoa nem está dando play mais. Então, deixa eu ver se dá. Não dá para descer. Ah, dá. Então, por exemplo, ó, a que menos está dando play aqui e tal. Cadê? Desculpa, essa aqui é editorial, desculpa. Ouvintes. Então, você pode pegar aqui, ó. Tem playlist de pessoa física que tá. Até que tá dando bastante aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não, desculpa, deixa eu ir pelo stream. Ó. A que menos toca, tocou 5 vezes no último mês. Pô, legal, né? Deu 5 plays aqui. 5 pessoas, cada uma ouviu uma vez, em média. Foi o que aconteceu aqui. Em média não, foi o que realmente aconteceu. Então você tem isso aqui, então, ou seja, não tem playlist de usuário desse artista com quase 10 mil playlists de usuários, não tem nenhuma que está zerada no último mês, nos últimos 28 dias. Isso é bem legal, mesmo que ainda não seja muito, é bem legal. Então, a playlist pessoal que menos tocou esse artista foi 5 vezes, e a que mais tocou foi 432, por conta provavelmente desse festival. Inclusive, aqui é uma estratégia interessante que eu acabei de identificar. Se você tem um evento grande próximo, faz uma playlist com o nome do evento e bota a sua música lá dentro. Principalmente se a sua música tem a ver com a playlist, com o clima daquele festival, obviamente, daquele evento. Tá aí uma dica interessante que a gente acabou de extrair aqui, vem do Spotify for Arts. Tá vendo porque é importante? Então, e é muito, realmente muito importante a playlist de usuário, porque ela significa que é um público real, de fato. É gente que gosta mesmo do artista. E ela ajuda a sustentar muitos plays. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Por que é tão importante a playlist de usuário? Por que é tão importante você incentivar o seu público a te botar dentro de playlist deles? Na sua comunicação nas redes sociais, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, no mínimo uma vez por mês, mas tipo 15 dias, 10 dias, poste sobre, seja no story, seja no feed, vai revezando o lugar que você vai postar isso, poste sobre, já colocou minha música na sua playlist? Ou me manda o print da sua playlist, eu quero ver o que tem a minha música, deixa eu ver o que você está ouvindo junto com a minha música. Faz algum tipo de comunicação interessante dessa forma, para incentivar o povo a botar sua música na playlist, porque isso é a conexão mais real, mais forte que a gente tem. Aí, beleza, existe uma questão sobre o playlist de usuário, que é aqueles usuários que vendem espaço na playlist. Quando você já deve ter ouvido falar dessas playlists que cobram para você entrar lá, né? Pessoas que estão desenvolvendo a playlist, tem uma série de seguidores, vai te cobrar lá uma grana para você ficar um mês e tudo mais lá dentro. E isso não é que eu vou bater o martelo que isso não é bom. Pode ser utilizado estrategicamente em algum momento, mas no geral não é bom. De forma geral, você viver de pagar playlist não é bom. E eu vou explicar por quê. Depois nós vamos entrar até num artista que tem bastante de playlist paga, e foi bem interessante trabalhar com ele e entender isso. Não é questão de julgamento de valor, não. Ele achou no momento que era interessante. Muito artista faz
essa estratégia de pagar a playlist para aumentar o número de plays. E eu tenho conversado com ele e já reduziu muito, né? Já reduziu as playlists e vai zerar. A gente vai zerar essas playlists pagas no próximo mês. Por que não é bom? Porque você fortalece um play passivo de pessoas que vão ouvir a sua música na playlist dessa outra pessoa, e o resultado dela não costuma gerar realmente um público de fato. Não são pessoas que vão sair daquela playlist e vão te seguir e vão te ouvir. Eu vou mostrar os dados para provar isso. Então a gente já chega lá. Então, no geral, playlist paga vai aparecer aqui, se você estiver pagando playlist, provavelmente vai aparecer no topo, entre as primeiras. E aí você vai ver que, tipo, talvez não faça sentido. Eu vou explicar por quê. Beleza? Mas aí você que vai colocar no seu mix de estratégias se você quer fazer isso. Bom, então, saindo da playlist, né, já deu para ter uma série de insights aí, né, sobre o que a gente pode fazer com essas playlists, como a gente pode trazer para nossas estratégias. Vamos ver, então, Upcoming. Upcoming não vai ter nada aqui. É aqui que você vai fazer o pitch, tá? Quando você sobe a música na distribuidora, ela vai ficar aqui. Um dia, dois depois, ela aparece para você. Você clica e faz o pitch, que é lá dentro do Música em Rede, você pode ver como que faz isso certinho. Não precisamos nos estender aqui, mas é isso aqui que vai fazer, ó, Spotify Editors for Playlist Consideration. Quando você tem uma música não lançada, você vai... quando você tem uma música ainda não lançada, você vai encontrá-la aqui. Nota. Expect a grab between the date, ou seja, espere, né, o tempo entre a data de subir pela distribuidora, selo, etc., e aparecer aqui. Normalmente leva alguns dias, né? Depende da distribuidora. E também é aqui que você vai fazer o pitch da música para ser considerada pelos editores de playlists do Spotify. Beleza? Bom, então, música é isso que a gente tem. Audiência. Aqui tem realmente a maior quantidade de informações para a gente considerar nas nossas estratégias. E atualmente eles mudaram. Antes ficava tudo na mesma página, agora está cada coisa numa página. Então vamos entender o que é isso. Bom, primeiro, worldwide. Estou vendo, né, mundo inteiro. Você pode ver só o resultado de quem deu play na Albânia. Ó que doido, ainda tem play na Albânia aqui, ó. Um play que seja, mas tá lá. Eu posso ver o resultado do Butão. No Butão ninguém deu play nesse artista. Enfim, voltamos ao worldwide, que eu prefiro olhar worldwide, faz mais sentido, depois eu olho por país e cidade e tal. Mas vamos lá, vamos entender. Primeira coisa que aparece para você é, nos últimos 28 dias, a não ser que você queira mudar para 7 ou tempo desde sempre, quantos ouvintes nos últimos 28 dias você teve. E aqui que eu acho interessante, né? Ter quantidade de ouvintes dentro de 28 dias. Isso significa ouvintes mensais. Quando aparecer lá na home do artista, se vocês olharem aqui, a gente olhar o artista aqui no Spotify, vou colocar aqui, Samuca e a Selva. Ele aparece aqui, quantos ouvintes mensais? 47.786. É exatamente o número que ele está dando para a gente aqui dentro de 28 dias. Certo? E ele dá a porcentagem que subiu. Um dado interessante, esse artista, antes de lançar o último álbum no último mês e meio atrás, ele estava com quase 20 mil a menos de ouvintes mensais. Então foi um trabalho muito bem feito, muito interessante, quase dobrou, né? Tá chegando na barreira dos 50 mil. Se não tivesse lançado, ia estar lá nos 30 mil ainda. Então, para você ver como é importante o lançamento. Tá? Isso que favorece também o seu crescimento dentro da plataforma. É motivo, além de todos os motivos que a gente sempre fala de um lançamento ser importante, também é um motivo para você atingir mais pessoas no streaming. Então, ele tem 47.786 pessoas que ouviram. Isso quer dizer o quê? Que se uma pessoa entrou e ouviu uma vez só, ou se ela entrou e ouviu duas, ou se ela entrou e ouviu 3, ou 10, não importa, ela é contada uma vez só. Então são 47.786 visitas únicas, que é, por exemplo, o plays únicos, usuários únicos, vamos dizer assim, que é o que você vai ver no YouTube como isso que eu acabei de falar, que era
que eu falei agora? Em vez de usuários únicos. Você vai ver no YouTube mais ou menos com essa informação. Então, são esses dois que mais dão essa informação para a gente. O Spotify e o YouTube vão falar para a gente quantas pessoas estão entrando ali no mês. Tá? Espectadores únicos é o que o YouTube dá. E aqui é ouvintes mensais. Tá? Aí, beleza, ele vai te dar aqui dentro desse período de 28 dias como que foi a sua onda aqui, né? Como é que está sendo o Play. Então, assim, foi lançado e aí teve todo esse buzz e tal, ainda está aqui circulando, está começando a baixar a média. Está começando a baixar, mas ainda está dentro dessa média aqui, entre 2.000 e 4.000 pessoas por dia, tá? Então, isso aqui, ó, são 3.750, no dia 2 de setembro, 3.758 pessoas deram play. No dia 4, 2.731. Então, aqui você bota o mouse, você vai ver por dia quantas pessoas deram play na sua música, tá? Stream é o número de plays. Então tá aqui, dentro de 28 dias, esse artista gerou 151.758 plays, streams da música, de música em geral, de todas as músicas. Então, se a gente colocar aqui 47, 786. Se eu colocar vezes 2, daria 95 mil plays. Aqui está muito mais do que 2 vezes, olha só. 3 vezes, 143 mil. Então tá em 3 vezes, se eu colocar 4, já vai para 198. Então, assim, ele está em um pouco mais de 3 plays, em média, por ouvinte mensal. Que é bem legal, pô. Já passou da barreira dos 2. Não é legal? Então, já está num engajamento interessante. Isso pode ter a ver com o momento de lançamento. Lançamento gera mais, né? Você se impulsionou, você trouxe pessoas estão empolgadas, elas estão vindo mais. É natural que depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o seu gráfico caia. É natural. O lance é que seu gráfico precisa cair e ficar maior do que era antes de lançar. Tá? A média precisa, ali, a média de plays depois do lançamento, quando baixa o gráfico, ela precisa ser maior do que antes. Tá? Esse aqui, seguidores, você só vai ver um gráfico sempre subindo, a não ser que aconteça uma coisa muito estranha na carreira e todo mundo resolva parar de te seguir. Mas vamos ver, ó, tá vendo? É um gráfico que só sobe, porque você vai acumulando seguidores. Né? Então, nesse momento, ele tem 12.117 seguidores no perfil do Spotify. Aí você vai vendo aqui, ó. No dia 25, tinha 12.110, agora tem 12.117. Tudo ganhou 7 em um dia. Aqui ganhou 8 de um dia para o outro e assim vai. Tá? Então, é bem interessante essa informação. E aí tem uma coisa muito legal, que você pode comparar o seu artista com outro. E aqui fica um alerta. Se comparar é sempre um problema, tá? Porque pode gerar... Artista tira conclusões equivocadas de comparação. Porque, primeiro, ninguém tem o mesmo corre, né? O que faz um artista do mesmo universo que o seu, ou seja, um artista semelhante a você, às vezes tem muito mais plays, muito mais seguidores, é porque ele tem uma história dele que você não vai repetir a mesma história de outros artistas. Cada artista tem a sua história. Então é muito importante ter essa tranquilidade, sabe? Pô, por que artista que é mais ou menos parecido comigo? Cara, você não sabe quanto essa pessoa investiu, você não sabe quanto ela teve oportunidades de mídia, de contatos, de shows, quanto tempo que ela tá a mais, quantas músicas a mais ela já lançou além de você. Ela tem um catálogo que é o dobro, o triplo. Então ela está sendo muito mais distribuída dentro do Spotify do que você, então é natural que você tenha muito mais plays. Então não se compare de uma forma tipo, poxa, eu sou melhor que aquele artista, devia ter muito mais plays. Não é assim que funciona, né? Olhe para o seu umbigo, mas você vai olhar a comparação para entender como é que está o mercado do seu universo ali. Não adianta eu comparar esse artista com a Anitta. Esse artista vai virar um risco no gráfico e a Anitta vai ficar um negócio gigantesco. Não faz sentido. Então, por isso que, se você for fazer alguma comparação, faça clicando aqui primeiro, ó, artistas similares. O primeiro aqui, o Douglas Germano, Fino Coletivo, Curumim, esses são artistas que quem ouve o Samuca e a Selva, a maior parte das pessoas que ouvem o Samuca e a Selva estão em intersecção ouvindo esses outros artistas também. Então, por exemplo, vamos pegar o Russo Passapus, que é o vocalista do Baiana System, e tem o trabalho dele lá.
Então eu posso chegar aqui no meu overview, eu tenho lá 47 mil ouvintes. Vou colocar aqui o Russo. Aqui. Ele vai fazer um gráfico comparativo, ó. O Russo é o rosa e o Samuca Selva é o azul. Então, olha que interessante. Se você for ver, tem olha essas coincidências de dia. Isso aqui é sexta-feira. Na sexta-feira as pessoas dão um play um pouco mais na música. Não é só no artista, é no outro também. Então tem essa ondulação que às vezes é comum aos artistas. Eu posso colocar mais um aqui. Vamos colocar o Fino Coletivo, que estava ali também. Aqui. A gente consegue ver até 3. O Fino Coletivo tem ainda é um pouco maior do que o Russo. Em alguns momentos teve algum dia aqui, que pode ser um sábado, que o Fino teve muito mais play parecido, né? A onda dele deu uma divergência aqui com os outros dois artistas. Mas olha que interessante que, no geral, a onda ela se mexe parecida. Né? Às vezes você fala, pô, será que eu teve algum problema esse dia que diminuiu meus plays? Não, é comportamento de consumo. É um dia que o povo ouve menos, é um dia que o povo ouve mais, sabe? Tá tudo certo. Então é bem legal de ver isso aqui, tá? Essa comparação, você consegue comparar até 3 artistas por vez, tá? Olha que interessante, ele coloca aqui do meu artista o dia que foi adicionado na playlist. Baile Maravilha, olha que legal. Dentro desses últimos 28 dias. Tá? Acontece a mesma coisa no stream, você também consegue comparar, ver o stream como é que tá, não só de ouvintes, mas de plays, né? Eu estava falando de plays aquela hora, mas era o número de ouvintes entrando, a relação né? A relação é a mesma. Então é bem interessante ver que esse público que consome artistas desse universo, e eu sei que são públicos do mesmo universo, porque eles foram apontados no Similar Artistas, não foi chute da minha cabeça, ele tem um comportamento de consumo muito parecido. Né? Só vai ter volume diferente, porque cada artista tem sua força de público conquistada, certo? Aí, mas esse Similar Artistas não aparece para mim, por exemplo. Vamos dizer que, né, não aparece para um de vocês dois. É por uma questão de quantidade de play. Isso aqui vai ser liberado de acordo com o tempo. Por isso eu quero abrir. Eu sei que o da Maíra tem artistas similares, eu quero ver o do Lu para ver se do seu aparece também. Eu sei que no perfil pode não aparecer, mas pode ser que no Spotify for Arts apareça. Então eu quero ver daqui a pouquinho, tá, Lu? Como é que é? Então, beleza. Saindo do overview, vamos entender o engajamento da audiência. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é bem novo, tá? Então você está em beta aqui. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer o seguinte: ó, segmento, fonte do stream. Eu posso achar aqui, ó, todas as fontes ou o catálogo, o perfil do artista, ou seja, pessoas que entraram, digitaram lá, Samuca e a Selva, entraram no perfil e deram play. Esse aqui é o play dessas pessoas. Quantos plays eu tive, ó? Ouvintes, né, aqui no caso. Nesse caso é ouvintes, deixa eu ver. Dá um done aqui. Ouvintes das próprias playlists. Então aqui eu tenho no verdinho pessoas que colocaram a música na própria playlist. No rosinha eu tenho pessoas que entraram no perfil para dar play. E assim vai. Então você vai ver a playlist editorial. Então nesse período eu quero comparar isso ou eu quero só ver a movimentação de plays por dia, né? Ele coloca ouvintes e aqui ele coloca fonte dos plays. Então, tipo assim, a quantidade de plays são essa, o número de ouvintes é essa. Então ele vai te dar, na verdade, a quantidade de ouvintes, né? Tô falando errado, tá? Não é a quantidade de play. Quantidade de ouvintes naquele dia vindo daquela fonte. Então, na fonte playlist editorial, eu posso comparar com pessoas que têm a própria playlist, que é menorzinha. Deixa eu ver aqui. Ó, pessoas que têm a própria playlist é muito maior do que a playlist editorial. Olha que interessante. Samuca e a Selva tá em umas playlists editoriais gigantes e mesmo assim vem muito mais play, tem muito mais ouvintes e consequentemente muito mais play de pessoas que botam as músicas na própria playlist.
E por isso que essa, para mim, ainda é mais um motivo para você entender como é importante esse play. O vir daí, né? Como o play vir daí. Então depois vocês entram e fazem essa comparação, tá vendo? Ele até coloca aqui uma lista, se eu posso colocar rádio e autoplay, e aí eu vou comparar também com playlist de outras pessoas, que é aquela que normalmente é que a galera paga para estar lá, né? Ó, qual que é o maior play que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, um algorítmico aqui bombando nesse período. Em segundo lugar, 13.500, em segundo lugar, 11.800 playlists próprias, quase 2.000 vindo de editorial, e quase um pouco mais de 4.000 sendo ouvido de outras pessoas, na playlist de outras pessoas. Que são playlists de usuários também, mas não é o próprio usuário ouvindo, é outra pessoa ouvindo na playlist de outro usuário, tá? Aí você tem aqui, né, toda... Aí isso aqui, então assim, engajamento de audiência é legal, passamos, deu para entender, né? Agora, aqui que eu acho legal a gente realmente olhar para isso aqui, eu gosto muito de olhar para esse gráfico aqui e entender o que ele explica para a gente. Eu acho que, eu acredito muito, né, no equilíbrio disso daqui, mas se for para desequilibrar, que seja do jeito que está aqui, eu acredito mais aqui. Por quê? Eu tenho 1/3 dos plays, de todos os plays desse artista, nos últimos 28 dias, que é bastante, né? Estamos falando de 100 e poucos mil plays. 1/3 disso daqui tá vindo de pessoas que entraram na home no perfil do artista e deram play. Ou seja, isso pode ter vindo de campanha, que tinha o link para a pessoa ir para home, pode vir de pessoas que ouviram no rádio, ouviram no show, ouviram não sei o quê e clicaram para saber. Pode ser pessoas que falam, putz, saudade de ouvir o artista, vai lá e procura. Ou a pessoa que ouve sempre, dela vai lá, não apareceu na home, ela vai lá e procura. Isso é público interessado real. Se a gente de verdade realmente é interessada em dar play na sua música. Eu gosto, isso aqui para mim é muito importante. Agora, dando play, entrando no perfil, 23%, quase 1/3, um pouco menos de 1/3, tá vindo de pessoas que estão dando play na própria playlist. Olha que louco, né? Nós estamos falando aí de mais de 20.000 plays nesses últimos 28 dias. São de pessoas que têm a própria playlist, botou o artista lá e tá todo dia ouvindo. É bem poderoso isso daqui. São perfil de verdade. Isso aqui é público real, gente que gosta do artista e tá sempre ouvindo o artista, tá? Aí tem 6% aqui, que é quando a pessoa ouve a música na playlist de outro usuário. Eu acho que esse número é o ideal. Assim, posso estar equivocado, mas eu acho que é bom que esse número fique baixo. Por quê? Se ele é muito alto, e aí eu vou fazer uma comparação agora para mostrar para vocês, você acaba tendo um público muito passivo. Provavelmente uma fonte vindo de playlist paga. Tá? E já vou fazer a comparação para vocês verem. Editorial, olha só, 5% só do play desse artista está vindo das editoriais. Olha que ele está em várias editoriais e algumas bem grandes. E mesmo assim, se ele sair de todas, ele não vai se ferrar. Entende por que eu acho que esse editorial não é tudo isso? Eu acho que isso aqui pode ser maior, poderia ser maior essa porcentagem para 10%, para 15% talvez, mas é tipo um risco. Quanto maior esse número, maior a chance de você tomar uma rasteira se você sair de lá. E olha como o Spotify gosta desse artista. 1/3 dos plays está sendo por distribuição algorítmica do Spotify. Eu acho isso bem legal, porque está sendo super bem distribuído dentro do Spotify e está jogando ali. Não sei se vocês estão abrindo a de vocês e comparando a de vocês aí, mas depois vale a pena para vocês entenderem o que está acontecendo aí. E tem esse order. Esse order ele resolveu explicar melhor, que antes ele não explicava tão bem, hoje ele está explicando melhor, que é o stream que vem de fontes tipo smart speakers, né? Que você, tipo Alexa, televisão e relógio, esses wearables, sabe? Em 3% aqui. Legal. Poderia ser um pouco maior até, né? Alexa eu acho massa, né? Porque é a pessoa também, o público de verdade falando, Alexa, toca a música que eu quero ouvir. Então eu gosto desse resultado também. Mas se for para ter um gráfico forte de saber que você está andando bem com o público de verdade, são esses dois aqui que eu acho que tem que ser super fortes. E esse Spotify algorítmico também,
que mostra o quão bem você está sendo distribuído dentro da quantidade total de plays. Vou fazer um parênteses aqui só abrindo um outro artista, que é esse outro que a gente começou a trabalhar e que ele pagou bastante, né, em algum momento, playlist editorial. Olha o gráfico dele, que interessante, de diferente do outro. Olha só. Praticamente ninguém entra no perfil dele procurando ele. Tá bem no comecinho ainda, né? Ele tem ainda pouco público, né? Então é natural, né? Não dá para comparar com. Por isso eu falei comparação. O outro artista tá há 8 anos trabalhando, né? Lançando música. Então é uma outra história. Esse aqui está lançando há 1 ano, tal, e ainda está numa fase inicial. Então ainda tem pouca gente que vai lá e procura ele. É 1% do play dele, que nós estamos falando de. Olha lá, tem quase 15 mil ouvintes mensais com 26 mil plays, né? Só que a maior parte dele está vindo da onde esse play? Quase 73% está vindo da playlist de outras pessoas. Isso significa o quê? Por que que as pessoas... O play está vindo muito mais daqui do que de playlists próprias. Essa aqui, o play que está vindo daqui não é nem de pessoas que estão entrando no perfil dele e nem de pessoas que estão botando a música na própria playlist para ouvir. São pessoas que estão ouvindo a música dele de outros usuários, em playlist de outros usuários. Eu falei qual que é, o porquê que é disso, mas e são usuários que têm playlist com muitos seguidores que cobram para você botar a música lá dentro. A esmagadora maioria do play dele vem daí e tem um 20% de distribuição. Legal, tá? Esse é um número bom, tá crescendo a distribuição do Spotify algorítmica, massa. Às vezes até impulsionada por isso aqui e tal, mas não tá revertendo. Eu já tô vendo esse gráfico já há um tempinho com ele, já há algum outro mês, já há uns 2, 3 meses que a gente tá vendo isso. E eu já, antes de abrir um Spotify for Arts de alguém que está fazendo isso, eu já sabia que isso era assim, mas foi muito bom abrir para poder ver realmente. O que acontece aqui? Existe um play muito passivo. As pessoas vão lá, dão play na playlist dos outros, mas elas não voltam, elas não param o play, vão lá e seguem o cara, e depois botam a música na própria playlist, e para de ouvir daqui, ouve dali, ouve da própria playlist. Se você dá um overview, você fala, poxa, mas o cara tá com quase 15 mil ouvintes mensais, que legal, né, pô? Eu quero passar essa barreira dos 10 mil, eu quero chegar aqui, pô. O cara tá tendo de plays no último mês, 25 mil plays, mas da onde que estão vindo? Quase tudo de uma playlist paga, que não reverte em público de verdade, porque são os dois gráficos para mim que significam público de verdade. Ajudam de alguma forma o Spotify a dar uma distribuída, apesar que ele fez uns lançamentos e fez pitch, então é natural ser distribuído. Até preciso depois comparar com outros artistas para ver qual que é o menor porcentagem disso aqui que eu já vi, que eu posso ver, mas enfim, 20, acima de 30 é legal, 20 significa 1/3 na distribuição, igual o outro artista que a gente estava vendo. Mas aqui já está alguns meses pagando pela lista editorial e ela continua sendo um play passivo. Isso me abre alguns alertas vermelhos. Um deles, será que todo mundo que está dando play lá é pessoa? Será que essas playlists pagas não tem robozinhos dando play? Segundo, será que a música dele, dentro dessas playlists, ela é para um público que realmente vai ouvir e gostar dele? Será que o fato de você pagar para estar lá, mesmo que tenha alguns artistas semelhantes e tal, será que o público está ouvindo? Será que... Outra pergunta. Primeiro, deixa eu terminar outra pergunta. Será que o público que está ouvindo está gostando ao ponto de voltar de seguir ele, de querer ter ele, botar ele na própria... Não, não está acontecendo isso. A gente está vendo que não está. Quando você ouve playlist paga, no geral, é um play muito mais passivo. Porque, por exemplo, se você for do mercado de lo-fi, o lo-fi, ele é violentamente, esse gráfico aqui fica gigante. Porque você vai ouvir lo-fi de playlist de usuário. Você vai achar umas playlists de lo-fi e vai deixar lá. E você, por acaso, para um lo-fi, nossa, que música incrível, para e segue o cara e bota na sua... Não faz isso, porque o lo-fi é feito para você deixar rodando. É natural o comportamento de consumo do lo-fi, que é deixar lá. Então, não necessariamente um artista de lo-fi tá com isso aqui gigante porque ele tá pagando. Não necessariamente. Porém, ele tem que saber que o comportamento de consumo do público do lo-fi
dificilmente, é muito difícil, pode super acontecer, o Rico faz um trabalho muito bom com isso, de converter em público de verdade, que vai lá e compra seu ingresso e vai ouvir seu show, porque é música ambiente, é música deixar rolar e criar um mood. Você não tá querendo saber se é o Zé da esquina ou se é o fulano lá que tá fazendo lo-fi. Você não quer entrar no perfil e seguir, porque inclusive é um estilo que é produzido em escala industrial. Então tá o tempo inteiro acontecendo. Entenderam? É importante olhar isso aqui. Esse outros é fonte de smart speaker, tipo Alexa, TV, e tipo assim, legal, eu nunca vi isso aqui grande, tá? E nunca vi a editorial ser maior do que a de usuários, por exemplo, a do próprio usuário, do play do próprio usuário. Então, pode acontecer, mas ainda não vi esse gráfico assim. Então, o que que é um gráfico que eu acho ideal? De uma forma geral, né? Não, se é o caso do lo-fi, quem faz lo-fi sabe que ele quer play. Ele vai produzir música em escala industrial para ir ganhando play, para ir ganhando stream, não para formar público. É muito mais difícil formar público. Agora, para artista que quer construir sua comunidade, desenvolver sua comunidade, ter gente de verdade conectada emocionalmente com o artista, para que quando você lance uma música, o povo vá lá e dá play. Para quando você vai fazer um show, o povo vai lá e compra seu ingresso. O ideal para mim é que esse gráfico esteja mais equilibrado entre esses dois aqui, sendo bem distribuído pelo algoritmo e tendo uma quantidade bacana de porcentagem também das editoriais para fortalecer o seu alcance, a sua distribuição. O Samuca e a Selva tem isso. Eu gosto muito do gráfico do Samuca e a Selva, me parece mais equilibrado, me parece ideal, né? Tem aqui uma quantidade grande de pessoas, quase um terço dos plays vem de gente que... Ó a diferença, hein? Ó a diferença daquele gráfico. A maior parte dos plays vem de gente que realmente entra no perfil do Salmão que é a Selva para dar play, porque é público mesmo, ou tá procurando saber, ou etc. A maior parte quer entrar lá para dar play. Uma parte boa desses plays, nós estamos falando, ó, de 30% de 150 mil plays, tá? Um terço de 150 mil plays é tipo 50 mil plays. 50 mil plays e dentro de um mês foram de pessoas que digitaram o Samuca e a Selva, entraram lá e deram play. Muito legal, né? Então você tem aqui um gráfico mais equilibrado, bem ativo aqui entrando no perfil. Gente que é público de fato, porra, 23% de 150 mil, quanto que dá? Dá mais de 30 aí, quase mais de 30 mil plays, né? Com certeza. Mais de 30 mil plays num mês é de gente que tem a música na própria playlist e tá ouvindo lá direto. Isso é muito legal. 6% de gente que entrou na playlist de alguém e deu play. Então, assim, a curadoria de outras pessoas, massa. Podia ser maior? Não sei. Eu prefiro mais isso aqui crescer, eu prefiro que isso aqui bombe. E isso aqui também, que o Spotify esteja distribuindo bem, que as pessoas estejam botando a música na própria playlist, que as pessoas estejam entrando no perfil e dando play. Isso é público de verdade e isso é distribuição do Spotify algorítmica bacana. Para mim é isso. Pode ser que eu mude de ideia em breve, mas faz tempo que eu penso assim, eu vejo o resultado e eu não consigo ver um outro gráfico mais interessante do que esse, para desenvolvimento de comunidade real. O que acontece com a editorial? Quanto mais você ser bem distribuída e você ter mais pessoas engajadas na sua música, maior a chance de você aumentar a sua editorial. Porque o editor vai, pô, o artista está trabalhando faz um tempo, está tendo conquista, está tendo público buscando. Eu acredito que ele deve olhar isso, né? Eu estou chutando aqui, agora falando mais um chute meu, mas eu acredito que tem aqui uma porcentagem de, pô, esse artista aqui contribui artisticamente para essa playlist, então acho legal dar essa força, mas se você é um artista que não está trabalhando de fato a carreira, se eles não perceberem que você está de fato numa carreira rolando mesmo, um trabalho profissional, ele vai dar espaço para quem é mais profissional, saca? Porque interessa para o Spotify um trabalho de longo prazo. Ele vai te premiar também, botando na editorial, mas também porque ele sabe que você vai continuar gerando o que é ativo para ele. Porque assim como o Spotify é um ativo para você, é um ativo para ele também. Todo mundo ganha com o seu play. O Spotify quer que as pessoas fiquem dando play lá dentro. Quanto mais ele identificar que as pessoas estão se tornando
assinantes por sua causa, mais você tem relevância lá dentro, entende? Enfim, então esse gráfico é muito interessante. Os outros são mais simples, né? Que é demográfico, então você vê o país, aqui no caso demográfico, né? Quantidade de público masculino, feminino, não binário e tal. Isso aqui vai depender muito do universo da sua música, se é um universo mais misto, se é um universo mais masculino ou mais feminino e tal. Eu gosto do equilíbrio, né, entre masculino e feminino, e eu gosto, e com relação à idade, também varia muito, né? Você tem, por exemplo, o K-pop, com certeza que é muito maior, né, do que o 35 mais. A música brasileira já tem uma força no público 20 mais, 30 mais. O que você faz com essa informação demográfica? Você vai fortalecer os seus anúncios. Você não vai ter que anunciar os seus lançamentos? Para quem que você vai anunciar? Para pessoas, você vai ver a idade. Homem, mulher, de qual idade, sabe? De qual região, tá aqui, qual é a região que mais me ouve, né? Em termos de país, em termos de top cidades. Que informação você tira dessas top cidades aqui para suas estratégias? Primeiro, para os seus anúncios, isso sempre, tudo que é informação, dado demográfico, localização, gostos, etc., você usa como fonte para fazer seus anúncios. Mas também tem uma coisa importante de cidade, que é o quê? O que vocês acreditam que ter o número de plays na cidade ajuda o artista? Qual é a força que você tem de venda de show naquele local? Quer dizer que se você tem muito play naquela cidade, você vai vender mais show? Provavelmente. Mas tem uns estilos de música, tipo, alguns tipos alguns artistas de trap, por exemplo. É muito doido ver. Que às vezes tem bastante play, mas não leva muita gente no show. Porque tem um público muito novinho, que não paga ingresso, que vai ouvir no quarto, vai ouvir em casa, vai ouvir no streaming, mas não vai colar no show. É muito louco isso. Então, assim, não é uma regra. Não todos os trap, tá? Tem artistas de trap que vai lotar show o tempo inteiro. Mas eu tô falando que existem, tô dando um exemplo bem generalizado, para você ver que não é só porque você tem muito play que você vai vender muito ingresso. Não existe não é direta essa relação. Fortalece, mas não define 100%, porque você ainda tem um trabalho de fidelização, do seu show ser massa, do seu show não entrega, então é mais legal te ouvir do que te ver, sabe? É aqui, ó, aqui esse artista tem uma que ouve lá na Suriname, Bangladesh, isso nos últimos 28 dias, né? Pode mudar. Bom, enfim. Então isso aqui é bem legal para isso, para você vender show, para você provar. Às vezes com um número desse você consegue tirar um print e falar para o contratante, olha, eu acho que a gente consegue fazer um show aí legal, porque afinal de contas, ó, quantos plays eu tenho vindo daí, né? E aqui é interessante que ele te dá só 28 dias. Aqui não dá para escolher. O play aqui é 28 dias e ponto. Tá? São dados do último mês mesmo. E por último, os artistas similares, que é aquilo que a gente já falou. E aí tem uma coisa interessante. Aquele artista que paga a playlist, os artistas similares dele, sabe quem são? Os outros artistas que pagam playlist. Esse artista aqui, que eu falei que teve um trabalho forte de playlist paga, os artistas semelhantes dele são todos artistas pequenos que também pagam playlist. Aqui deveria estar aparecendo o Tim Bernardes, no estilo dele. Deveria estar aparecendo o Phil Veras, Rubel. E não. Os artistas similares, eles são artistas que quem está te ouvindo, a média das pessoas que ouvem a sua música também ouvem esses outros artistas. Então, assim, por isso que se eu estiver ouvindo voltando lá para o Samuca e a Selva, se eu estiver ouvindo Samuca e a Selva, e eu só botei uma música do Samuca e a Selva para ouvir e deixei rolando, aí ele vai dar um play automático numa próxima música, certo? A maior chance dessa próxima música ser desses artistas aqui é maior. A chance dessa próxima música ser do Fino Coletivo, ou ser do Curumim, ou ser do Russo, ou ser da Nômade, ou ser do Lula, Queiroga, do Saulo Duarte, é muito maior. Por quê? Porque ele sabe que eu vou gostar. Tem um monte de gente com gostos parecidos com o meu, que também ouviu Samuca e a Selva e também ouviu esses caras. Então, é natural que apareçam alguns artistas menores ali para você também. Mas também aparecem os artistas grandes. E no caso dele não aparece, ó, 22 mil ouvintes mensais. Provavelmente tudo de playlist paga. Se eu quero que o Spotify não erre a minha indicação,
Então, essa indicação que ele está fazendo é jogando para um público que ouve esses outros artistas similares que talvez não tenha muito a ver comigo. Entenderam? Entenderam o que eu falei? Então, assim, eu estou sujando a minha informação aqui dentro, né? Eu tô atrapalhando o Spotify de me distribuir bem. E também eu acabo ficando sem um parâmetro, apesar de eu saber quem são os. O artista normalmente sabe quem são os grandes artistas do mercado dele que estão no mesmo universo, né? Mas é importante ver eles aqui. No caso do Samu Kessel, por exemplo, que é uma banda com aproximadamente 50 mil ouvintes mensais e trabalha direito, né, de uma forma de construção, de desenvolvimento de comunidade de um jeito bem feito, ele vai ter aqui nos artistas similares muitos artistas mais ou menos do tamanho parecido com o dele e alguns maiores, né? Então, por exemplo, Douglas Germano é um artista com, vamos ver, sons tambores, com 270 mil ouvintes mensais. É bastante, é um artista grande. Passou a barreira dos 100 mil, dos 200 mil, e tá ali com muita gente ouvindo ele todo dia. Né? Isso aqui já é um tamanho de midstream considerável, assim, né? Se ele também trabalha direito, eu acredito que sim. Ele tem trabalhos super legais junto com outros artistas fortes também e tal. Significa que ele tem, se ele for vender ingresso, se ele trabalhar direitinho e for vender ingresso, ele lota, onde ele for, ele bota 1.000 pessoas, sabe? Assim, eu tô chutando bem por alto, né? Sem levar em consideração o consumo do artista, né? Mas, por exemplo, você pode colocar em consideração. Então, olha o poder, ó, guarda esse número, 269 mil ouvintes mensais, tem o artista que mais é similar ao consumo aqui. Vamos para outro. Fino Coletivo. Fino Coletivo, que é uma banda, inclusive, que foi bastante tempo parada, tá começando a voltar agora, mas ele tem uns hits, tem 150 mil ouvintes mensais. Então, o que isso vai começando a mostrar para mim? Curumim, claro, é aquilo que eu falei. Se comparar com outros artistas não é interessante no sentido de, se ele conseguiu, eu também consigo, não é bem por aí, porque cada um tem a sua história, como eu falei no começo. Mas, ó, é outro artista que passou a barreira dos 100 mil, tá quase nos 200 mil, já teve mais de 200 mil, então fica oscilando ali. Mas é um artista que tem uma carreira consolidada, todo mundo sabe. Lula Queiroga, talvez seja um pouco menor, eu acredito. 155 mil, não é tão menor, não. Então, assim, o que isso mostra para mim? Que existe um caminho para esse artista expandir ainda bem grande. Não é nada impossível para esse artista passar 100 mil ouvintes mensais. Tá super viável para esse artista. Existe um universo ali que nós não estamos falando de Caetano Veloso, que também tem a ver com esse artista. Nós não estamos falando tá ligado? Não estamos falando de Gilberto Gil, que que estaria no mesmo palco do mesmo festival. Nós estamos falando de artistas que não são super mainstream, mas tem uma quantidade de ouvintes mensais muito considerável, que é uma quantidade que permite uma carreira viável. De pagar as contas, de viver disso, de ter público, ainda com possibilidade de crescer. Então isso aqui me mostra o que eu uso com essa informação. Primeiro, me mostra que estamos num caminho legal, esse artista está num caminho legal, que ele tem ainda um potencial de expansão, é possível passar de 100, de 200 mil, tem público para isso que eu quero dizer, existe um público que vai consumir isso, né? E quando eu for fazer anúncio, etc., no YouTube, um anúncio qualificado, eu posso colocar aqui, quem assistiu o clipe do Corumim vai indicar meu clipe. Quem assistiu o clipe do Fino Coletivo, ouviu a música do Fino Coletivo, eu quero indicar a minha música, meu clipe. Então você utiliza também isso aqui como uma informação importante para os seus anúncios. Para quê? Porque se o seu único objetivo é ter público, você não vai gastar dinheiro querendo conquistar o público da Marília Mendonça, não faz sentido. É melhor você apresentar o artista para o público do Curumim, para o público que está consumindo o Fino Coletivo, que está consumindo Nômade Orquestra, Anelisa Assunção. É esse o raciocínio aqui que o Spotify for Arts te dá. É a informação que ele te dá para você raciocinar, criar suas estratégias e tudo mais, sacou? Uma vez por mês, entra aqui e analisa o que está acontecendo. Quando você fizer um lançamento, 28 dias depois, ou 27, 26 dias, entra aqui e vai analisando, baixa os dados e vê qual é o caminho que está acontecendo aqui, entendeu? Aí, para encerrar, profile significa, é o seu perfil do Spotify, né? Para você dar um tapa nele.
né, para você trocar foto. Você pode botar uma conta bancária aqui para os seus fãs te darem uma grana. Você escolhe aqui por onde vai vir, PayPal, Mercado Pago, etc. E as pessoas podem fazer doação toda vez que elas entrarem no seu perfil. Ele mostra o último lançamento, aqui você não mexe, mas aqui você mexe. Então esse artista, por exemplo, poderia estar aproveitando melhor isso aqui, que é para você dar um destaque, né, em alguma coisa que você tem. Pode ser a última música, então você clica aqui e você vai procurar a música, e vai colocar aqui. Você vê que dá para colocar música de qualquer um, você vê qualquer coisa e aparecer aqui. Não precisa ser só a sua, você pode destacar outras coisas, mas não faz sentido destacar a música dos outros, tá? Uhum. Você vai destacar o seu último lançamento, você vai destacar o seu último show, que tem aqui também, ó, concert, você pode colocar seus últimos shows aqui, já vou falar disso. Seus próximos shows, quer dizer. E você pode destacar seu próximo show aqui, você pode destacar a música, então aqui, ó, tem lá, Detergente, que é a música que tá ali. Eu vou lá e acho aqui a Detergente do Samuca e a Selva. Aqui, Samuca. Tá aqui, ó, Detergente. Pum, eu clico aqui, coloco ela aqui, eu posso ainda adicionar uma imagem para fazer troca a foto daqui também, tal. Não vou mexer aqui para não dar problema. Concerts, né? Então aqui, você pode colocar aqui seus shows, próximos shows. Então você pode usar ou Eventbrite ou Songkick, é um cadastro rápido que você faz. Aí você faz igual o Simpla lá, você bota a foto, bota o título, bota onde vai ser, e bababá. E o que acontece? Além de aparecer aqui para as pessoas que entrarem no seu perfil, o Spotify manda uns mailings. Então ele pode acabar te divulgando. Ó, vai ter um show na sua cidade aí desse artista aqui que você ouve constantemente. Tá ligado? Então você não pagou nada e o Spotify te divulgou, cara, dentro do e-mail. Não sei se vocês coloque o Spotify depois no e-mail de vocês, vê se não tá no spam. Aí tem uma coisa nova, que é o merch, cara. Você pode colocar aqui o Shopify e vender seus merch. Camiseta, Certo. moletom, bababá. Pô, isso É. tinha lá no Bandcamp, não tinha aqui. Esse aqui acabou de entrar, mas o Concert o de grana, de doação, começou na pandemia. 2020 Uhum. mesmo, já começou a rodar. O de eventos, de shows, já tá faz um tempo já. E Certo. tem aqui, né, aquela informação que os ouvintes também gostam. Certo? Interessante que aqui apareceu mais do que lá, viu? Lá no Spotify for Arts, lá no Audience, só que interessante. Vamos contar quantos tem. 2, 4, 6, 8, 10. Só apareceu 10 para mim aqui. Mas quando você entra no profile, vem muito mais. Os fãs também ouvem, os artistas similares aqui, ó. Tem bem mais, ó. 2, 4, 6, 8, 10, que é aqueles que aparecem, mais 12, 14, 15, 16, 17, 18 aqui apareceu. Então entra aqui também para você ter mais informações. Provavelmente são artistas talvez com um pouco menos de ouvintes mensais e tal. Não sei qual que é o critério que ele usa aqui, tá? Certo. Então, bem importante manter o seu perfil atualizado, bonitão, porque você viu no caso desse artista, quantas pessoas entram no perfil dele? 33% dos plays. Porra, então tem que estar o Instagram lá, tem que estar o seu evento lá. Porra, estão falando de mais de 50 mil plays em um mês, de pessoas que entram no perfil. Você tem que deixar ele bonito, tem que deixar ele funcional, tem que deixar ele trazer possibilidades, né? E tem uma parte aqui de charts, que é tipo aquilo lá, né? Quer ver, ó? São tipo os destaques, né, dos charts. Isso aqui, pelo que eu entendi, é uma coisa bem global. Ó. Global, o Brasil, então os destaques aqui, os charts do Brasil. Charts são tipo top coisa, né? Top 3, não sei o quê. Ó, top músicas tocadas no Brasil. Então, você clica aqui e você vai ver mais ou menos como é que tá o mercado aí da sua região. Então, isso aqui não é uma informação que tem a ver exatamente com você. Não tem. Tem a ver com a coisa global. É informação que você não vai achar no Spotify normal. Você só vai ver aqui no For Arts, né? Então, quais são aí as mais tocadas aí do top músicas do Brasil, né? Ele vai falando quem é o artista que está crescendo e tal, babá. Então são informações para você ficar ligado no mercado aí, né? Sim. Que tá rolando.
Mas para a gente mesmo é até o profile mesmo, são as informações importantes.